Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sendo comunicados a você e sua família por meio deste culto coletivo que nós estamos iniciando neste momento. Que bênção, que alegria poder me dirigir a você mais uma vez em nome de Jesus e com essa missão sublime e urgente de levar o evangelho do amor, de graça e de verdade a todos os que estão ao nosso alcance. Saiba que você é precioso e importante para Deus. Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que não venhamos a perecer, mas encontrar vida eterna pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que Deus quer comunicar a todos nós. Portanto, que bom que você veio até este espaço. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço e vamos juntos celebrar a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. E vamos iniciar este culto falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus a nossa causa, os nossos sonhos, a nossa família, o nosso caminho. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento e a orar conosco. Senhor grandioso Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. A ti rendemos graça e glória, pois só o Senhor é Deus, é digno de adoração e louvor. Aqui está, Senhor, a tua igreja reunida em culto, em gratidão e em súplica, com toda a simplicidade, mas também com sinceridade de coração. Queremos reconhecer, ó Pai, a tua grandeza, o teu infinito amor e graça. Queremos reconhecer a operosidade da sua misericórdia e também a infalibilidade da tua justiça. Queremos reconhecer a perfeição da tua palavra, dos teus caminhos e também a necessidade que temos de ser orientados e guardados por ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos concedido perdão, graça, proteção, livramento e direção em nossa jornada. Até aqui nos ajudou o Senhor e seguimos carecendo da tua verdade, do teu governo e da tua presença todos os dias. Agora, Senhor, queremos suplicar a ti pela nossa igreja. Te pedimos, ó Deus, fortalecimento espiritual. Coloca cada dia mais compromisso em nossos corações, mais compromisso com a tua palavra, mais compromisso com a oração, mais compromisso com a comunhão. Nos ajuda a crescer em santidade, unidade e voluntariedade em tua obra, em tua causa. Opera um despertamento e fortalecimento naqueles que estão desanimados, Senhor, naqueles que estão dispersos, em um tempo tão crucial onde o Senhor tem dado sinais tão claros de que a sua volta se aproxima. A igreja procura, a igreja aconselha, mas só o Senhor pode convencer, só o Senhor pode resgatar, só o Senhor pode operar a mudança, a restauração e o avivamento espiritual que tanto precisamos e te suplicamos, ó Deus, que o Senhor faça em nosso meio. Te suplicamos ainda, ó Deus, pelo nosso bairro, município, estado e nação. Ainda vivemos tempos de crise na saúde, na economia, na política, no seio das famílias e nos relacionamentos sociais em geral, onde precisamos da sua intervenção, nos livrando, nos protegendo, nos dando sabedoria, discernimento, sustento e direção, firmando a tua ordem onde quer reinar o caos, operando a tua paz onde quer reinar a aflição, o desespero, operando a tua estabilidade em nosso meio para que a cegueira pecaminosa não leve nossa nação a cair em abismos sem volta. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós reconhecemos as nossas limitações. O espírito está pronto, mas a carne muitas vezes é fraca. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pobres. Te suplicamos que o Senhor nos faça forte diante das nossas fraquezas, nos dê poder para renunciar ao que é preciso, nos dê firmeza para não cair em tentação, nos encha do teu Santo Espírito para que sejamos luz e assim o Senhor seja exaltado pelo bom testemunho da tua igreja. Te suplicamos ainda
Que o Senhor fortaleça, instrumentalize e dê sabedoria aos militares e profissionais da saúde para que sigam fazendo valer o seu socorro à população em tempos de risco como esse que vivemos. Dê também, Senhor, sabedoria, consciência, sensibilidade às autoridades políticas para que tomem decisões acertadas, que reflitam de fato o bem, o melhor para o povo. Tem misericórdia dos enfermos, Jesus. Libera a cura, restaura a saúde, abre portas de tratamento aos que necessitam, consola e fortalece os enlutados, cicatriza as feridas do coração, enxuga as lágrimas do aflito, concede paz ao que está sendo assaltado por angústia. A nossa maior esperança está no Senhor. E por isso nós oramos a Ti, ó Deus, e desde já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E queridos, nós vamos seguir lendo a palavra de Deus em alguns textos muito ricos. Ele se encontra lá em Deuteronômio 30, versículos 19 e 20, também João 10, versículo 10 e Romanos 6, 22, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos: os céus e a terra hoje tomam por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E queridos, nós vamos seguir agora louvando a Deus com muita alegria, acompanhando o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Quando o pecado entrou no mundo, todos nós fomos condenados à morte eterna. Nos diz a palavra de Deus: o salário do pecado é a morte. Mas ainda bem que este versículo não acaba assim. Ele nos diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus por isso. Por isso nós nos encontramos quebrantados diante de tão grande amor, diante da cruz de Cristo. Nós estamos quebrantados, porque ela nos faz uma ponte que nos religa novamente com o nosso Pai, com o Senhor Deus, nosso Pai. Quebrantados. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo, não mais eu. Ele vive em mim, Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Aleluia, agora vivo, não mais eu. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se deste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos agora orar mais uma vez, nos preparando para o estudo da Palavra de Deus. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez e a orar comigo. Grandioso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já usou no decorrer deste culto, para falar aos nossos corações, para tratar a nossa vida, para nos dar a entender
que o Senhor nos ama, está no controle de tudo. Ó Deus, muito obrigado porque aqui podemos aprender sobre a Tua soberania, a Tua graça, o Teu amor, a Tua santidade. Agora, Pai, quando nós estaremos lendo mais uma vez a Tua palavra, a fim de refletir, ó Deus, no recado que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã, te suplicamos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento. Que o Teu Santo Espírito venha falar poderosamente à Tua igreja e seja somente ouvida a voz do Senhor. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a nossa reflexão desta manhã, seguindo a série de estudo que nós estamos tendo sobre os 10 mandamentos, nós vamos ler hoje o texto que se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 13, chegando à reflexão do 6º mandamento. Nós vamos refletir nesse texto a partir do tema o princípio da vida. Êxodo, capítulo 20, versículo 13, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos: não matarás. O princípio da vida. Esse é o 6º mandamento na íntegra, não matarás. É o objetivo, claro, porém é muito importante. É importante começar frisando que a morte faz parte da vida. A Bíblia não proíbe, por exemplo, o abatimento de animais para que o ser humano se alimente sua família. O que esse mandamento condena é o assassinato, o homicídio. Podemos ler esse mandamento como não assassinarás. Esse mandamento parece algo óbvio, não discutível. Se tem um mandamento que parece chover no molhado, é esse. Certamente pessoas de todas as épocas e lugares concordariam que não devemos cometer assassinato. Entretanto, você alguma vez se perguntou por que assassinar não é correto? Já parou para refletir sobre essa questão? Mesmo que seja considerado um erro em todo o mundo, por qual razão é errado? Você poderia conversar com pessoas do seu convívio e até fazer uma pesquisa com desconhecidos e provavelmente todos concordariam que é errado cometer assassinato. Se lhe perguntassem o porquê, ela certamente diria alguma coisa do tipo, não é correto. Ou talvez fosse um pouco além e dissessem, para a nossa sociedade funcionar, para nos sentirmos seguros e crescermos como seres humanos, não podemos simplesmente sair assassinando uns aos outros indiscriminadamente. Tendo isso em vista, grande parte das pessoas defenderia a legitimidade desse mandamento com base em alguma forma de ética utilitária. Porque não é correto assassinar. Porque as coisas funcionam dessa maneira. Como pessoas tementes a Deus, como seus filhos, seu povo, o fato de ser um mandamento de Deus para nós é razão suficiente. Nós cristãos compreendemos que a sacralidade da vida deve ser colocada como prioridade. Sabemos que todo ser humano é criado à imagem de Deus, como diz Gênesis 1:25. Portanto, independentemente de etnia das pessoas, das suas preferências políticas, da sua saúde ou deficiência, da sua idade ou enfermidade, de serem ou não incômodas às outras pessoas, cada vida humana tem valor e dignidade inerentes, uma vez que cada uma é criada à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos examinar o 6º mandamento, levando em consideração 3 questões. O que esse mandamento proíbe? Como esse mandamento se faz relevante ao nosso contexto cultural? E de que maneira Jesus aprofunda e redireciona esse mandamento? Portanto, em primeiro lugar, o que esse 6º mandamento proíbe? Indo direto ao ponto, o 6º mandamento proíbe tirar a vida de um inocente. Vemos no Antigo Testamento que o 6º mandamento não proíbe a autodefesa. Em Êxodo 22, versículo 2, por exemplo, diz: se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue. Dito de outra forma, se a única opção de uma pessoa fosse matar para se defender de um intruso,
essa pessoa não seria considerada culpada. A autodefesa, portanto, não viola o 6º mandamento. Vemos ainda em Gênesis, no capítulo 9, que a assim denominada pena capital não é considerada uma violação do 6º mandamento. Lá diz assim: quem derramar sangue de um homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. A vida humana é tão preciosa que tirá-la era motivo de punição severa. Vida pela vida, nem mais nem menos, naquela época funcionava assim. Esse é o mesmo princípio, se pararmos para refletir, retirado de Romanos 13, versículo 1, quando nos ensina todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. A autoridade dos governantes é serva de Deus para o bem, mas também para executar a ira de Deus contra os malfeitores. Se para proteger o inocente, por vezes, sem ter outra saída, o agente de segurança precisa abater o meliante em combate, no exercício justo da segurança pública, não é pecado. É claro, cada caso é um caso. Tampouco a guerra, em algumas circunstâncias, viola esse mandamento. A paz, claro, é sempre o objetivo, mas às vezes a guerra é necessária para defender a paz. O Antigo Testamento claramente não proibiu a guerra, já que Deus enviou Israel para a batalha e declarou ser o Deus que lutou em seu favor. Novamente vemos em Romanos 13 que o Estado devidamente designado, sem apoio a seus excessos, é tanto agente da ira de Deus quanto seu representante para proteger os inocentes. O 6º mandamento, portanto, não proibiu o homicídio em caso de legítima defesa, de pena capital e de guerras justas. Entretanto, o 6º mandamento proibiu o homicídio premeditado, intencional, doloso e covarde. Proíbe o homicídio por imprudência ou involuntário, como ocorre, por exemplo, no caso de alguém que dirige bêbado e mata outra pessoa. Embora a pessoa não tivesse a intenção de matar, sua imprudência ocasionou a morte, ela assumiu o risco de matar quando tomou a direção de um veículo sem condições adequadas para conduzi-lo em segurança. Vemos então que o 6º mandamento vai além de apenas proibir assassinatos premeditados a sangue frio. Ele proíbe assassinar ou causar a morte de qualquer pessoa legalmente inocente por meio de uma ação direta ou indireta. Essa é a resposta à primeira pergunta. Em segundo lugar, de que forma o 6º mandamento é relevante à nossa cultura? O 6º mandamento certamente se aplica a nós de maneiras variadas. Ainda nos preocupamos com os homicídios, com todos os seus aspectos técnicos, se é involuntário ou se é voluntário. Em relação a isso, ressaltamos alguns aspectos particularmente importantes e às vezes até controversos, relacionados à questão do não matarás. O 6º mandamento, ele proíbe o suicídio. Quase não há um tópico tão doloroso quanto o suicídio para aqueles que já vivenciaram isso na família ou no círculo de amigos. Suicídio é pecado. Não há unanimidade nem entre os teólogos mais aplicados se é um pecado imperdoável, mas é pecado. Durante séculos, a igreja tem olhado o suicídio consistentemente como violação do 6º mandamento, tendo em vista que matar a si mesmo não deixa de ser assassinato. Nas Escrituras, há 5 ocorrências de suicídio. Todos eles se deram em contexto de vergonha e derrota. O suicídio é uma amarga realidade, presente em todos os níveis sociais, segmentos religiosos e faixas etárias. Mais pessoas se matam do que são mortas. Há mais suicídio do que assassinato no mundo. As estatísticas muitas vezes escondem a enormidade desse drama. A política de ocultar os dados alarmantes com o propósito de não incentivar o suicídio acabam ocultando da população a gravidade desse problema. A prevenção
é o melhor caminho para enfrentar esse drama social. É sabido que a depressão é a principal razão que leva a pessoa a ceifar a sua vida. A depressão é uma doença que desencadeia outras enfermidades. Uma pessoa depressiva sente uma dor profunda na alma, que atordoa a mente, embaça os olhos e rouba a esperança da pessoa. A depressão não pode ser encarada como opressão espiritual, nem como um pecado. É uma atitude cruel acrescentar mais fardos de culpa àqueles que já estão gemendo com a dor desse mal. A depressão é uma doença que precisa ser tratada com remédio, terapia e fé. Outras causas podem levar o indivíduo ao suicídio, como problemas passionais, divórcio, crises financeiras, doenças incuráveis, drogas, etc. Existem alguns mitos sobre o suicídio. O primeiro mito é pensar que a pessoa que fala em suicídio jamais vai fazê-lo. Cerca de 80% das pessoas que tiram a sua própria vida deram sinais que pretendiam fazê-lo. Na verdade, essas pessoas estão dando um grito de socorro. O segundo mito é achar que se uma pessoa intenta cometer suicídio, vai acabar praticando esse ato e nada se pode fazer para ajudá-lo. A verdade é que a maioria que fala em suicídio pode e deve ser ajudada e, recebendo a ajuda adequada, é demovida desse mal. O terceiro mito é que todo suicida é um doente mental ou um desajustado social. Apesar da depressão ser a principal causa do suicídio, muitas pessoas cometeram suicídio planejadamente. Na plena posse de suas faculdades mentais, precisam e querem ajuda. Quais as principais ações de prevenção contra o suicídio? A família, a igreja cristã, todos devem se unir nessa grande cruzada para salvar vidas. Uma ação indispensável é certamente levar a pessoa aflita a um relacionamento pessoal com Jesus, o Filho de Deus. A fé em Cristo é indispensável para trazer esperança ao coração aflito. A palavra de Deus restaura a alma e ilumina os olhos. Mesmo quando o homem chega ao seu limite, no fim da linha, no fundo do poço, sem ver uma janela de escape, com Deus ainda há esperança. Deus é poderoso para transformar os vales mais escuros em cenários iluminados, sendo fonte de consolo e trazendo uma paz que excede todo o entendimento. Creia e busque a Deus. O suicídio pode parecer a única saída, todavia, a Escritura nos diz que Deus jamais nos levará a uma situação em que violar seus mandamentos seja a única opção. Não estamos ajudando as pessoas que lutam nessa área quando recusamos lhes dizer que o suicídio desagrada a Deus. Falar no momento oportuno, com sabedoria e amor, com uma palavra temperada com sal, pode ser uma das maneiras pelas quais Deus faz a alma suicida voltar a ter pensamentos melhores, mais sensatos e justos. Sua vida é preciosa para Deus, mesmo quando você chega à conclusão de que ela não tem sentido. Deus ama você e quer o melhor para a sua vida. É importante frisar isso aqui nesse dado tema. O sexto mandamento também proíbe e fala sobre a questão do aborto. O Salmo 139, versículo 13 diz: Pois tu formaste o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. O salmista fala que desde o início da sua vida, que é verdadeiramente vida, dentro da sua mãe, do ventre da sua mãe. O feto, embora no ventre da mãe, já é um ser humano. É um crime monstruoso tirar dele a vida que ainda não começou a desfrutar. Se parece ser mais tenebroso matar uma pessoa em sua própria casa, na rua ou no campo, porque em casa desse homem, dessa pessoa, é o seu lugar de refúgio, de paz, é certamente ainda mais cruel destruir um feto no útero antes de vir à luz. A vida tem seu início na concepção. É um dado científico, qualquer livro de embriologia dirá que a vida de cada um de nós remete ao momento da concepção. Nós nos tornamos
Alguém, desde o momento em que somos concebidos no ventre da nossa mãe, fomos todos formados a partir dessa vida inicial. A pessoa humana é a imagem e semelhança de Deus. Tem por vocação um chamado a participar da própria vida de Deus em Jesus Cristo. Desde o momento da concepção, a vida de qualquer ser humano deve ser respeitada de modo absoluto. A vida humana é sagrada, porque desde o início comporta a ação criadora de Deus e é chamada a permanecer sempre em relação vital com o Criador. Somente Deus é Senhor da vida, desde seu início até o seu fim. Por isso, ninguém deveria reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente e indefeso. Se alguém não quer ou não tem condições de ter filhos, há diversas maneiras de prevenção hoje em dia, mas o assassinato denominado aborto não é uma delas. Todo ser humano, inclusive a criança no útero materno, possui o direito à vida e devemos respeitar isso com todo o temor a Deus. Em terceiro e último lugar, como Jesus transformou o sexto mandamento. Lá no Sermão do Monte, mais especificamente em Mateus 5, de 21 a 26, Jesus aprofunda e transforma esse mandamento, ajudando-nos a entender o seu verdadeiro significado. O sexto mandamento não proíbe apenas atos violentos como o assassinato, mas toda a violência emocional e intencional do coração. Podemos estar totalmente livres de cometer o assassinato, mas mesmo assim termos de prestar contas a Deus caso a nossa vida seja pautada por ira, amargura, insultos, injúria e raiva. Jesus afirma que a ira é algo tão sério que nós não devemos apenas fazer o que é possível para eliminá-la do nosso coração, mas também o que for possível para preveni-la. O sexto mandamento não proíbe apenas o assassinato concreto ou aquele cometido no coração, ele ordena que busquemos a reconciliação. Que busquemos a reconciliação. Em seguida, no Sermão do Monte, Jesus nos diz para amarmos os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem. Ao condenar a inveja, a ira, a raiva, Deus nos diz para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, para sermos pacientes, pacíficos, gentis, misericordiosos e amigáveis com eles. Os rabinos acreditavam que o mandamento para não matar era cumprido quando não se cometia assassinato em primeiro grau. Mas Jesus mostra que este mandamento é muito mais profundo do que o ato externo de homicídios. Assim, quando Deus diz que não devemos matar, isto consequentemente significa que nós não devemos fazer qualquer coisa que prejudique a vida do próximo. O homicídio começa com raiva e ódio sem motivo, incluindo ofensas, calúnias e desavenças entre pessoas. Esses maus sentimentos sendo cultivados acaba por levar a pessoa a vir de fato ao homicídio materialmente praticado. Portanto, o que Jesus está ensinando sobre esse mandamento no Sermão do Monte é que devemos cortar o mal pela raiz. É cultivar bons pensamentos e boas atitudes, em vez de deixar que raízes de amarguras se alastrem e destruam tanto a nós quanto ao nosso próximo por meio da quebra deste sexto mandamento. Portanto, Jesus está dizendo aqui que além de não devermos jamais matar o próximo por causa da importância da vida humana, também devemos promover a segurança, o bem-estar e a santidade da vida. Esse é o princípio da vida ensinado pela Bíblia Sagrada. Nós precisamos respeitar a vida e promover o bem-estar no relacionamento entre nós e as outras pessoas. Que Deus nos abençoe e que Deus nos capacite a sempre fazer isso. Amém.